E está começando mais um Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai comentar sobre um tema que causa muita curiosidade aí dos desenvolvedores, que é como trabalhar de malicuia, como trabalhar como nômade, como que é pegar, né, botar o pé na estrada e ainda assim continuar aí no mundo do desenvolvimento de software. Estamos aqui com minha bancada querida, Fernandinha e Champagne. Como que vocês estão? E aí, gente, boa noite, tarde, dia, nunca sei, né? Estamos aí, vamos falar sobre desenvolvedores nomes, apesar de que eu mesma só trabalho da minha casa mesmo, não trabalho de outros locais, normalmente. Só do sítio, às vezes. Mas se sua casa for o mundo, Fernandinha, você tem que abrir seu mindset. Aí, eu já tô com os conceitos errados, né? Então é isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Eu também trabalho viajando aqui no máximo da sala para o quarto, do quarto para a sala, às vezes no escritório, mas acho bem bacana a ideia. E, né, como né, nossa bancada aqui, o máximo que tá fazendo é sair do quarto, nós trouxemos aqui convidados especiais, os verdadeiros aí, nômades digitais. Estamos aqui junto com a Raquel. E aí, Raquel? Oi, pessoal. Bom, falar um pouco, né, da minha vida nômade, né, e como eu consegui me adaptar aí esse novo formato nômade. Também aqui do nosso lado tá o Ivan. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Entre Chaves, muito legal bater papo com vocês de novo. E vamos trocar umas experiências aí, falar um pouquinho de como que é o dia a dia na estrada, os perrengues que a gente passa. E também para quem tem o sonho de não ter fronteiras, qual é o passo a passo ali para começar nessa vida. Para fechar aí nossos convidados nômades, a gente trouxe aqui também a Letícia. E aí, Letícia? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo aí. Então, como o Ivan disse, vamos contar aí um pouquinho das histórias. São muitas histórias. Vamos ver o que vai caber aí nos 30 minutos. Muito bom. Eu acho que, assim, para começar, né, seria interessante cada um de vocês contar um pouquinho, né, por que vocês foram chamados aqui, em que sentido vocês são nômades digitais, como que vocês foram parar, né, nessa situação de estar com malicuia na estrada. Eu acho assim, a minha história, ela tá bem interligada com a história da Raquel, porque, para quem não sabe, nós somos casados, acho que a gente vai ter que contar essa história dividindo aqui um pouquinho, mas lá no comecinho, já tem muitos anos, em outro contexto, em outra empresa, bem antes de conhecer a DTI, eu esbarrei com algumas pessoas que, assim, na internet, que estavam viajando e trabalhando em alguns tipos de atividades que dava para trabalhar remoto. E eu comecei a gostar muito dessa área. E passou, eu esqueci disso e depois de alguns anos eu voltei a me interessar por esse assunto. Aí eu meio que puxei a Raquel, ela gostou também. E em agora eu preciso da Raquel para ajudar. Em 2018? Em 2018 a gente resolveu abrir mão do que a gente tinha para pegar a estrada, começar a trabalhar da estrada. O interessante é que nessa época não era comum o trabalho remoto na área de TI, né? Claro, tinha empresas que trabalhavam remoto, mas não era o nosso caso. Então, nessa época, a gente acabou saindo da DTI para passar um tempo viajando. E a gente viajou um tempo, nós dois, e a gente tinha um projeto pessoal nosso, ali, um aplicativo. E depois a gente acabou voltando no início ali da pandemia. Hoje a gente está no híbrido entre trabalhar de casa e trabalhar viajando. A gente faz algumas viagens, mas hoje a gente não está 100% do tempo na estrada. É uma nova modalidade do híbrido, né? Não é escritório e casa, não. É viagem em casa. Casa e praia. E você, Letícia? Bom, eu depois de 15 anos na área de desenvolvimento, estava num baita burnout, eu falei, não, vou cair nesse mundão. Foi no ano de 2018 também,
Eu e meu marido, a gente resolveu sair para ser nômades digitais, mas tiramos um ano sabático. E na volta desse ano sabático a gente falou, não tem como voltar para o escritório, vamos ter que trabalhar online. Fiquei um tempo aí até fora da profissão. Quem me resgatou, né, quem me trouxe para a DTI foi a Raquel e o Ivan, que a gente já tinha se conhecido, né? A gente se conheceu durante a viagem. Todo mundo se conhece. Pois é. Então a gente conheceu assim durante a viagem, liguei para eles para conversar de outra coisa, e eles, porque a DTI é maravilhosa, venho para a DTI. E era assim, acho que o que estava faltando assim para a gente, né, depois também, né, que acabou a pandemia, para a gente voltar aí a viajar. A Letícia concretizando o sonho de várias pessoas aí de fazer um ano sabático, né? Nossa, que loucura, que coisa boa. E uma coisa que, né, que eu notei da história de vocês é que eu achei que a maioria, né, eu não conhecia esse início de história de vocês, né? Mas achei que vocês teriam sido motivados pela pandemia. E não foram, né? Vocês já tinham aí, então, um desejo de estar, né, remoto de alguma forma, né? Nômades raiz, né? A gente se conheceu, inclusive, na estrada em 2019, né? Um ano mais ou menos antes, foi mais no início de 2019. Um ano antes de começar a pandemia, a gente conheceu a Lê. A gente se tornou amigo muito rápido. Durante a viagem ainda, a gente foi na casa dela, num período que ela estava parada na cidade dela. A gente passou os dias com ela lá. E a gente nunca perdeu contato, até que surgiu a oportunidade da gente trazer ela aqui para a DTI, para reforçar o nosso time de desenvolvimento aqui. E agora eu que estou aqui na casa deles. Falando um pouco aí, né, Fernandinha, sobre essa vontade anterior, assim, que rolam muitos medos, assim, sabe? O que eu vou fazer, assim? Com o que eu vou trabalhar? Será que eu vou conseguir trabalhar remoto? Será que, né, viajando de motorhome, por exemplo, como era o nosso caso, será que eu vou ter energia naquele dia para trabalhar? Energia elétrica mesmo, né? Porque a gente precisa. Então, assim, todos esses medos, o que muita gente que tem vontade de sair para internet, por exemplo. Internet é um outro fator que nem sempre, às vezes você vai estar numa praia que não tem sinal, então você vai ter que abrir mão de ficar naquele lugar em busca de um centro maior, você tem uma internet. Então, para as pessoas, né, que têm essa vontade de viajar, esses são medos que são recorrentes, assim. Uma coisa interessante aí, né, o Ivan comentou, começamos em 2018 e a gente citou um pouco a pandemia, mas eu acho que não dá para negar que, né, talvez uma das poucas coisas positivas desse grande amontoado de coisas negativas que foi a pandemia foi a concretização, consolidação do trabalho remoto, pelo menos na área de TI, né? Vocês acham que isso facilitou quem está querendo começar a viver a vida como um nômade digital aí? Chagas, eu acho que com certeza é muito diferente. Eu e a Raquel mesmo, se a gente tivesse tido a ideia de começar a viajar após a pandemia ter começado, na verdade, depois dela já ter ficado estável, né? Porque no início também era um risco muito grande de viajar, então a gente ficou mais em casa. Mas com certeza isso que trouxe 2020 da possibilidade de se trabalhar remoto, acho que concretiza e facilita o sonho de muita gente que quer poder viajar tendo a estabilidade de um emprego. E apesar das dificuldades que a Raquel comentou, passa muito perrengue, isso aí sem dúvida. Quantas vezes a gente já ficou com o sinal de celular ruim e teve que andar. Agora, depois também, durante viagens que a gente fez já trabalhando na DTI, eu tive um perrengue que o lugar que eu estava trabalhando não tinha internet, mas não tinha sinal da operadora. Então, às vezes eu tinha que logar nos dispositivos, aí receber aquela mensagem, eu tinha que andar até do outro lado da rua, andar um tanto para ter um sinal de celular para conseguir receber a mensagem de verificação. Mas pelo menos você recebia a mensagem de celular na beirada da praia, né? Eu tinha que atravessar a rua e estava na praia. Esse detalhe. Mas, assim, eu acho que, concluindo, acho que facilita muito, dá possibilidade para várias pessoas que antes tinham realmente que
estar presencialmente, um escritório trabalhando, a você poder montar seu escritório em qualquer lugar. A Lê, acho que pode falar mais aí, porque ela já está viajando direto mesmo, diferente de eu e a Raquel, que a gente viaja esporadicamente agora. A Lê está na estrada mesmo, o motorhomezinho dela está parado aqui em casa esses dias, mas daqui a pouco ela está voltando para a estrada também e vai passar mais uns perrengues. Diz aí, Lê, conta alguma coisa pra gente. Não, é sempre que a gente conversa com as pessoas assim que às vezes não conhecem o mundo, ou passa a conhecer a partir da gente, né? Que vê o carro e fala, nossa, meu sonho, não sei o quê. A pessoa sempre coloca como um sonho assim muito distante, né? Mas eu acho que essa possibilidade de você trabalhar remoto, né, numa empresa, né, não ser às vezes um freelance aqui, um freelance ali, então tendo essa certeza, né, ó, final do mês tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu acho que já pega assim uma grande parte desse medo, sabe, de tipo, como que vai ser? Como que vai ser na estrada? Como que vai ser o mês que vem, né? Mas claro, né, com isso vem as responsabilidades, né? Então, por exemplo, hoje eu sei que de segunda a sexta eu preciso estar num lugar com energia e com internet para eu conseguir, né, desenvolver os meus trabalhos. E já tive que viajar de uma cidade para outra para receber esse bendito desse SMS. Quando eu estava na Terra da Canastra. Era exatamente isso que eu ia perguntar em relação a planejamento mesmo, se vocês se planejam realmente assim para, né, eu planejo assim, não, eu preciso chegar nesse lugar aqui hoje para amanhã estar no tal lugar porque lá tem internet. Então, vocês fazem esse tipo de planejamento prévio? Então, no primeiro ano de viagem, como eu não trabalhava fixo em nenhum lugar, então era mais tranquilo, né? Chegou num lugar, não tem energia? Tudo bem, amanhã a gente acha um lugar com energia. Não tem internet? Tudo bem, amanhã, né, acha a internet. Aí agora não, agora já precisa ser, vamos dizer, de uma maneira mais controlada, né? Então, hoje, como que a gente... Eu, né, pelo menos eu com meu marido, a gente se programa. Então, sexta-feira à tarde, né, sextou, e daí dali em diante a gente planeja os passeios para finais de semana e o deslocamento, né. Então, a gente sabe que, às vezes a gente começa a se deslocar na sexta-feira à tarde mesmo, à noite, ou às vezes no sábado, né, sabendo que a gente precisa chegar no próximo ponto até domingo de tarde ali, para ver se está tudo ok, e para daí segunda-feira tá tudo certo para iniciar o trabalho, né? Eu acho que na pandemia tem muita gente que às vezes nem considerava essa possibilidade e descobriu que era possível, né? Tipo assim, eu mesmo que nunca tive nessa situação, acabei com faculdade e trabalho remoto e tive essa possibilidade, esse gostinho pelo menos de estar trabalhando em outro lugar por um curto período de tempo ali, mas descobri que isso era possível. Acho que muita gente deve estar nessa situação, nessa curiosidade, mas vocês realmente são muito corajosos, porque igual você falou do pessoal que tem a vontade e tal, mas para ir lá e fazer mesmo, botar o pé na estrada, outros 500. E além das pessoas descobrirem isso, acho que as empresas descobriram que também, né, que a galera trabalha mesmo não estando no escritório, né? Eu acho que isso é outra coisa que talvez tenha aumentado os paradigmas e as possibilidades. Mas, assim, nem tudo são flores, né? Assim, às vezes, igual vocês comentaram, a pessoa vê ali o motorhome, vê, né, a reunião com o pé na areia. E qual que é o lado negativo aí de trabalhar remoto dessa forma, né? Viajando. Quais são aí os perrengues que normalmente vocês passam, além desses que vocês já comentaram aí, né? Não tem internet, não tem luz, o SMS tem que... da autenticação em 2 fatores depende. Mas tem outras dificuldades que vocês já passaram aí? Sobre a internet novamente, né? Assim, como que a gente faz? A gente vai tentar procurar um Wi-Fi, vamos tentar ver ali se tem uma lojinha que a gente consegue pegar um Wi-Fi. Agora, se não consegue, a gente realmente tem que ir no 4G. Então, assim, o plano B ali, se a gente não encontrar um Wi-Fi, é um 4G mesmo para trabalhar, sabe? Só completando isso aí, acho que é legal, porque talvez muita gente que quer viajar não sabe dessa possibilidade.
as operadoras normalmente têm um pacote que é só para dados, que você consegue contratar, e você tem mais, como que fala aquele, o tanto de gigas que você tem, de giga que você tem disponível para. Largura de Nem a banda? largura de banda, é o tamanho do pacote mesmo. Porque normalmente quando você usa um celular, você vai ter, sei lá, 5 GB de tráfego. Ou às vezes tem 10. E tem operadoras que têm mais de 100 GB de tráfego ali para você poder não acabar a internet com uma reuniãozinha de meia hora. Sobre outro perrengue, assim, que a gente já passou também, né, porque nosso motorhome, ele tem uma placa solar, e tem, né, a gente pega a energia do sol e transforma em energia elétrica, isso, né, todo o processo, tem todos os equipamentos para fazer isso, só que quando você está num dia que está muito nublado, talvez você não consegue. Então, até teve uma ocasião que a gente estava numa praça, numa praia em São Paulo, e estava há muito tempo chovendo e não estava carregando. E aí a gente teve que pedir ajuda numa banca de revista para conectar energia, porque senão a gente não ia ter como trabalhar. Então a gente teve que ir lá na banca. E aí, moça, você pode emprestar um pouquinho de energia? E ele emprestou só pra saber quem é esse. Conseguiu? Só pra... Não, emprestou. Emprestou, a gente falou assim, não, a gente paga, pode ser. Aí eles emprestaram. Ele vendeu energia pra você. Ele vendeu. Eu acho que outra questão também são as questões climáticas, né? Então, por exemplo, eu passei um tempo, né, uma temporada em Urubici, que é Serra Catarinense, que inclusive ontem já apontou aí primeiros flocos de neve, primeiras geadas, né? Então é um lugar muito frio. Então, isso, né? Pegar lugares muito frios ou muito quente, você estando dentro do carro, às vezes não tendo, né, sei lá, por exemplo, tá muito quente, então uma sombra, alguma coisa assim, ou na questão do muito frio, tipo, não ter uma energia boa para ter um aquecedor, por exemplo, isso também pode ser um fator crítico aí de sucesso. E essa questão do calor aí é até interessante, porque durante o dia, se você não deixa o carro no sol, você não carrega as baterias. Se você fica na sombra, você fica sem energia. Se você fica no sol, você fica morrendo de calor. E vocês têm tudo que vocês precisam, assim. Tipo assim, vocês sentem falta de alguma coisa? Porque assim, igual você falou do frio, vai ter que ter uma preparação aí pro frio. O calor também, e para diversas situações, N situações. Vocês se sentem preparados para tudo? Olha, eu digo assim, a gente passou por locais muito quentes e muito frios, mas não extremos. Então, por exemplo, em Urubici, igual a Alê falou aí, a gente nunca foi. Então, a gente tinha um pouco de recurso, mas para situações muito extremas, eu acho que a gente não ia conseguir lidar. Mas, assim, sempre tem a possibilidade de você também, se for uma questão que gera até risco para você mesmo, para sua saúde, eu acho que sempre tem a possibilidade de você procurar alguma pousada, alguma coisa assim também, para passar aquela noite e fugir daquela região o mais rápido possível. Gente, eu fiquei numa dúvida, o Chagas até me zoou aqui no início do episódio em relação à casa ser em todo lugar, e eu queria ouvir de vocês, assim, se realmente vocês que ficam quando vocês estão viajando, se vocês têm esse conceito, assim, de que a casa é em todo lugar mesmo, ou se não, se vocês têm um lugar que, não, essa é a minha casa e é para lá que eu volto sempre. Como que é isso para vocês? Que também acho que vai ser 2 cenários diferentes, tá? Eu e a Raquel hoje, a gente tem uma casa, a gente passa períodos, então, viajando e períodos aqui na nossa casa. Antes, quando a gente estava viajando direto, a gente vendeu quase tudo que a gente tinha, entregamos o apartamento que a gente morava alugado, e aí o nosso ponto de retorno, quando a gente vinha, acabava sendo a casa da minha mãe, a casa da mãe da Raquel. A gente acabava indo para esse porto seguro quando a gente estava na região aqui. Ali eu acho que já está em outro cenário, né? Não, eu tinha um terreno, um projeto de casa maravilhoso, mas aí nós vendemos tudo e montamos a 7ª, né, que é a Doblô, que eu moro, e assim, praticamente tudo o que a gente tem está dentro da Doblô, assim. E sobre essa pergunta da questão, né, de lugares extremos, assim, quando a gente foi para Urubici, a gente teve que se preparar, sim. Então, a gente comprou
saco de dormir, aquecedor, roupas, né, preparadas para o frio intenso, assim. E daí são essas as únicas coisas que agora, né, como estou indo para o Nordeste, falei, acho que não vou precisar levar, né? E daí eu acabei deixando na casa da minha avó. Né, eu sou de Sorocaba, São Paulo, então sempre que a gente ou tá subindo ou tá descendo, acaba passando lá para visitar a família e tudo mais. Fica um tempinho lá, mas é engraçado que eu chego em Sorocaba e não me sinto mais, tipo, eu sou de Sorocaba, né? Então, é só um tempinho mesmo para visitar a família e logo a gente já tá com plano de sair de novo. Uma outra pergunta nessa linha, que assim, pelo menos é algo que me afasta muito, digamos, dessa vida, é a questão de bichos de estimação. Como que funciona isso? Não sei se é o caso de vocês, se vocês têm, ou se vocês conhecem gente que né, vive viajando e ainda assim, né, leva o cachorro ou o gatinho aí no motorhome ou no veículo de transporte. Como que é essa relação entre os bichos, né, de estimação e a vida na estrada? A gente tem um casal de cães. Nosso período, né, que a gente estava totalmente nômade mesmo, a gente levou só um dos cachorros, outro eu deixei de companhia com minha mãe, mas legal ver, porque algum tempo atrás, né, a gente saía para trabalhar, deixava o cachorro lá, quase que não convivia com ele, sabe? E aí, começando a viajar, a gente vê que é uma alegria pro cachorro também, sabe? Chegar na praia e liberar e falar assim, vai, corre e tal. Né, tem muita gente que fica com aquela questão assim, vou colocar o cachorro no meu motorhome, vai fazer, né, as necessidades. O cachorro também se adapta, ele sabe, ele vai comer, né, assim, o nosso, ele aprendeu, enquanto a gente está dentro do carro, não tem, né, não faço necessidades, e se precisar eu chamo. Então é até engraçado, que ele bate, sobe, né, bate a patinha na cama, pedindo pra gente abrir a porta para liberar ele. Então, assim, foi muito mais fácil do que a gente imaginava, a adaptação a viajar com o cachorro. Muito esperto seu cachorrinho, ele já te ajudou a resolver algum bug também, Raquel? Gostaria. O gato do Chagas, outro dia, tava fazendo revisão de código lá. Era gatinha, exatamente, é a Eva. Tocar teclado, eu tenho certeza que ela toca, porque eu já vi várias vezes ela passeando em cima do teclado. Não sei se ela toca muito bem, mas na cabeça dela tá arrasando. Eu acho bem tranquilo, acho que a questão de viajar. Eu acho que tem modalidades diferentes de se viajar, de trabalhar viajando, né? Tem igual o nosso cenário aqui, que é de nós três, que é viajar realmente um motorhome, então a gente ou tá em algum lugar não estruturado, igual a beira de uma praia, a gente ficou também muito em campings para ter realmente ali uma internet, uma energia, mas também tem a possibilidade de pessoas que viajam ficando em outras acomodações, né? Tem a possibilidade de um hostel, de pousadas ou de hotel. E aí eu acho que o único empecilho, eu acho que é ver se o local que você está indo aceita o animal. Tirando isso, eu acho que até melhora a qualidade de vida do animal. Pelo menos a nossa experiência, igual a Raquel falou, nosso cachorro adorava passear na praia, adorava correr. Ele sempre, quando ele via areia, ele já ficava empolgado e começava a correr de um lado para o outro. Eu acho que até aumentou a qualidade de vida do nosso cachorro, pelo menos. E essa questão de aceitar também não é só a questão da hospedagem, né? Mas também muitos passeios. Então, eu tinha 2 cachorros também, eles acabaram ficando, pelo carro ser muito pequeno e tal, a gente, né, achou melhor eles ficarem, mas assim, a gente foi fazendo amizade com os animais também ao longo de toda a viagem, né, e a gente sempre encontra, às vezes, algum parque não dá para entrar, e um fica com o cãozinho na porta, o outro entra para visitar e faz aquele rodízio, ou às vezes escolhe não visitar, né, porque não permite animais. E daí assim vai adaptando, né? Assim como é a viagem toda, né? Sempre vai se adaptando. E isso é verdade, porque eu e a Raquel, a gente deixou de ir em alguns lugares porque não aceitava animal, então a gente decidiu não ir. O único lugar que a gente foi em um parque que a gente optou por usar um aplicativo de, tipo, tutor, né, provisório ali, eu não sei o termo certo, mas que a gente deixava com Dog alguém. Hero, deve ser. O aplicativo é o Dog Hero, que você contrata alguém para passar o dia com o seu pet ali.
E teve uma vez que a gente usou, e costuma ser até bem em conta, e é uma possibilidade também para quem quer fazer algum passeio, mas não pode acessar com o animal. E também não pode deixar o animal abandonado, né? Eu, no caso, foi o contrário. Eu fiquei cuidando da casa e do cachorro, e o pessoal foi viajar para a Argentina com uns amigos meus também. E passei um mês ali em Floripa, bem suave, bem verãozão e tal. Que ruim isso, né? Que ruim Nossa, esse trabalho. chateação. eu que adoro cachorro ainda, ficava rolando com o cachorro no chão. Um beijo pro álcool. Ô, gente, e o dinheiro? E o dinheiro em relação a custo? É mais barato, mais caro do que, sei lá, ter um aluguel? Gasolina tá barato aí, né? Pois é, exatamente, né? Com a gasolina cara como tá, como que é o custo aí em relação, né? Fazendo uma comparação, como se, sei lá, se tivesse um apartamento alugado numa cidade, vamos pegar aqui, sei lá, em BH mesmo. Eu vou falar do nosso exemplo, porque quando a gente abriu mão, né, do nosso trabalho, dos nossos móveis, casa, tudo, para sair para viajar lá em 2018, para a gente foi muito mais em conta. Muito mais em conta. Na época, né, 2018 é uma época totalmente diferente do que a época que a gente está hoje, né, então a gasolina era um pouco mais em conta. Nós passamos por estados que a gasolina já era mais barata do que Minas, então isso também ajudou um pouco. A gente não rodava longos quilômetros, né, assim, uma quantidade muito grande de quilômetros, então a gente andava 150, 200 quilômetros, já encontrava um lugar para ficar, e aí ali ficava uma semana, fazia os passeios daquela região, e depois seguia para outra estrada, para outra cidade. Então, né, assim, além do que a internet, você não vai ter mais uma internet fixa em casa. Então, você pode pagar, né, a gente pagava um planinho ali de dados da operadora, por ter uma garantia, mas dá para viajar procurando a Wi-Fi dos campings, postos de combustível. Então, às vezes a gente não pagava também para dormir, às vezes a gente dormia na rua, às vezes a gente dormia num posto, na beira da praia. Então, isso também, né, é uma economia com relação ao aluguel de uma casa, por exemplo. É diferente de quando você está viajando de férias, porque quando você está viajando de férias, você acaba esbanjando mais, né? Você quer... Você tem a mentalidade toda de férias, né? Exatamente. Quando você está morando na estrada realmente, não dá para... Você pode até no início ali querer esbanjar um pouco, mas logo depois aquilo ali vira rotina da sua vida. O dinheiro acaba. E o dinheiro acaba. Se não virar rotina, vai virar por bem ou por mal. Mas eu acho que não é assim, quando você viaja direto, acho que não é igual a gente costuma pensar quando você não está nesse contexto, que todo dia vai ser farra, todo dia vai ser passeio. Não, a gente acaba tendo também outras coisas para resolver. Por exemplo, a gente tinha um ritual para lavar roupa. Como a gente não tinha uma máquina grande, a gente tinha uma mini maquinazinha. A gente tinha que lavar poucas peças de roupa por vez, então a gente passava às vezes um dia inteiro lavando roupa. Então tem as coisas assim também que são da rotina, então acaba não sendo todo dia um passeio. E também tem muitas possibilidades de passeio mais em conta, tem passeios que são gratuitos, ainda mais passeios mais naturais que você faz que você nem paga. E é igual a Raquel falou, realmente acho que pra gente foi bem mais barato se manter na estrada do que o nosso custo de vida antes no local que a gente morava. Mas aí que tá, depende muito de como a pessoa vai viajar também. Eu vi uma lavadora de roupa portátil no TikTok mesmo outro dia, achei legal. Pequenininha. Era uma dobrável? Acho que você tem, mas é uma dobrável. A Raquel mostrou essa também, mas a nossa ela achei é ela bem pequena, legal. mas ela não é dobrável, aquela ali é menor ainda. Eu tô tentando Não, imagino imaginar na minha cabeça uma lavadora de roupa dobrável e tá um pouco complicado. Vou mandar para vocês depois, que é muito legal. A Raquel comentou uma questão, né? Às vezes a gente para na rua e tal, e essa é uma outra coisa que, pelo menos, acho que eu vejo muito pessoal com curiosidade, como que é o aspecto da segurança, né? É perigoso viver na estrada? Não é perigoso? Você pode parar em qualquer lugar? Não pode parar em qualquer lugar? Como que é essa relação? Bom, a maioria dos viajantes que dormem
na rua, assim, que optam por isso, já tem as técnicas, né? Então, assim, a gente vai procurar um lugar que é mais iluminado, a gente vai procurar um lugar que tem, né, tem algum comércio perto, ou a gente usa aplicativos, então, de viajantes, existem, né, aplicativos de viajantes, inclusive o nosso, para achar locais para dormir, né? Então, os próprios viajantes vão se ajudando, né? Eles registram lá o lugar e a gente já procura, aqui tem uma possibilidade de dormir na rua. Postos de combustíveis também são ótimos lugares, assim, para dormir. Então, sempre que tem caminhoneiro, pode saber que é um lugar ótimo para dormir. Aproveita e faz o jabazinho aí do app de vocês. Qual que é o nome? Tem no Google Play? Como é que é? Eu fiquei curioso. O app também é parado, sabe? Esse que é o Não, eu lance. continuo usando para achar os locais. Ele é maravilhoso. Vamos fazer o jabá, então. Ó, nosso aplicativo ele chama Camped. Ele está tanto disponível para Android quanto para iOS. A gente, depois, quando começou a pandemia, a gente ficou mais fixo e a gente acabou não abandonando, mas ficando mais lento com o aplicativo. Então, tem muito tempo que ele não tem atualização de features novas, mas só que ele está totalmente funcional, a versão que está lá. Então, tem muita gente ainda que usa. E a gente está tentando se organizar para lançar a nova versão dele no futuro. Se preparem, porque agora que a gente gravou o episódio, convenceu aí com certeza 50% dos ouvintes a viajar, vai ter uma nova onda. Vai ter um pico de usuários aí. E por onde eu passo, eu tô atualizando, né? Então, tô criando novos pontos aí, tô deixando os comentários dos pontos que eu passo. E é legal que às vezes o pessoal cadastra pontos também para não dormir. Então, que teve algum tipo de problema. Eu falo até questão de proibição, né? A gente até estava viajando juntos e foi dormir na beira da praia, assim, mas não na areia, né? A gente estava estacionado na rua, devidamente estacionado, assim. E daí era próximo a alguns condomínios e, tipo, o segurança do condomínio veio, abordou a gente, falou, olha, não pode dormir aqui porque é proibido acampar e tudo mais. E a gente falou pra ele, não, a gente não tá acampando, né? A gente tá estacionado, né? Eu ter falado, pô, não tô dormindo, tô acordando. Tem uma cama dentro do meu carro? Tem uma cozinha? Tem, mas não é acampamento. Mas assim, foi... Se tá na rua, não é acampamento. Estou trabalhando aqui, ó, codificando. Você não está vendo? A gente tava em 3 casais e foi até engraçado, porque o que aconteceu? Esse segurança, assim, abordou um dos casais que ficou lá na praia. E a gente conversou com um outro representante lá, assim, na hora que a gente foi buscar água, que foi eu, a Raquel e o Ivan buscar água. Aí a gente voltou, nossa, o cara é mais de boa, vamos dormir aqui, não sei o quê. Aí chegou eles, não, o cara mandou sair, não sei o quê. E agora a gente vai, a gente fica, né? E daí a gente resolveu dormir lá e foi tudo tranquilo, assim. Na verdade, a gente ficou porque o cara que a gente encontrou na água, ele era tipo como chama? O diretor do condomínio, ele era o representante, pelo menos. Então você falou que podia, porque podia. Ele falou que podia, então vamos ficar, né? Fiquei super curiosa com seu carro, né? Depois você podia mandar um videozinho pra gente, assim, apresentando. Acho que seria muito legal. Eu? Ver, assim. Eu tenho um canal no YouTube, vou fazer meu jabá. Que ó! É isso aí, ó. O segundo jabá de hoje. Já fala, então, seu canal. Opa, o segundo jabá do episódio. Meu canal é o KM Rodado Nômade. Então tem vídeo desde lá do comecinho, 4 anos atrás. E a gente geralmente vai fazendo os passeios aí, vai fazendo os vídeos, dando dica de dormir. E também tem uma playlist só com a construção, que ela é artesanal, né? Então tem todos os vídeos lá, com todas as medidas, com tudo. Ai, que legal. Maravilhoso. Nossa Senhora. Muito bom. E aqui, agora no final, né? No frigir dos ovos, com todos os problemas, todos os lados positivos. Vocês recomendam ou não recomendam essa vida? E aí? Senti um silêncio. Ao suspeito. Olha, eu sou suspeita pra dizer, viu? Porque eu não tô querendo saber dessa vida, não.
né? Eu acho que a viagem em si, ela traz pra gente, assim, muita resiliência, muita coisa nova, e não é só, tipo, o lugar que você tá visitando novo, né? Mas é uma cultura nova, são pessoas novas, né? Você se encontra também durante a viagem, então, claro, né? Tem dias e dias. Eu acho que, assim como quando a gente vive de forma fixa, né? Tem dias e dias. Tem dias que são melhores, tem dias que nem tanto, tem dias que são mais desafiadores. Mas, no conjunto geral, assim, ó, já fazem 4 anos que eu tô viajando e não tô pretendendo parar, não. Agora, na minha visão, assim, vale a pena demais. Eu gosto muito de viajar, por mais que a gente hoje esteja no híbrido de viagem em casa. Já tem um tempinho que a gente está parado e eu já fico doido para achar um lugar para ir, passar um mês, talvez, 2 meses. E recomendo, sim, acho que todo mundo. Não precisa de ser uma viagem direta, acho que pode começar devagar, né, para ver se vai se adaptar, mas pegar ali, fazer um planejamento de passar um mês viajando, trabalhando, conhecendo alguns lugares. Eu acho que assim, você conhece lugares maravilhosos e pessoas fantásticas também. Se a gente não tivesse viajado, a gente nunca tinha conhecido a lei. Gente, realmente é muito bom, muito maravilhoso, assim, estar viajando, em contato com a natureza, com outras culturas, realmente vale a pena, nem que seja um período de experimentação, assim, para se adaptar, mas vale muito a pena. E vocês acham que tem, tipo assim, alguns pré-requisitos, algumas competências assim, que a pessoa tem que ter para, sei lá, enfrentar essa vida, assim, sei lá, algumas características mesmo? Porque eu fico pensando porque eu mesma, né, por exemplo, eu sou muito apegada na minha família. Eu acho que eu não sei se eu conseguiria mesmo, sabe? Não sei. E aí, Você acabou de vocês falar acham que eles tem? não ligam pra família. É isso, Fernandinho. Não, desculpa, gente, não foi isso que eu quis dizer. Mas estou falando que, assim, isso seria um obstáculo para mim, sabe, assim, uma barreira para enfrentar isso. Eu acho que essa questão da família também é um ponto que conta, né? Mas claro que dá para fazer, viajar ali uns 2 meses e depois, né, leva a família para te encontrar na praia, ou, né, volta, fica um tempo com a família, então essa seria uma solução. Mas eu acho que, assim, o principal, assim, é a pessoa conseguir ser um pouco desapegada, vamos dizer assim. Desapegada do material, e não ter tanto e conseguir lidar com os problemas e as frustrações, né? Nem sempre você vai ter um banheiro para usar, e você vai ter que se virar. Pois é, e isso é outra coisa também que eu teria dificuldade, o negócio do banheiro, sabe? É um negócio que me incomoda também, sei lá. Pensei nisso também. A verdade é que nem todo dia você vai tomar banho. Essa é a verdade. Vou passar alguns dias sem banho. Mas a gente tem um artifício também, né? Denúncia. Não, mas assim, normalmente vários lugares têm, campings mesmo, normalmente são sempre estruturados, então sempre você vai ter um chuveiro quentinho ali, dá para você tomar banho, dá para usar o banheiro. Mas para viajantes de motorhome também a gente tem, né, um artifício aí que é um vaso químico, né? Que é um porta-pote, que chama. Você põe um produtinho lá e você consegue fazer suas necessidades sem problema. Só tem que descartar depois. Essa é a missão complicada. Eu acho assim, só tentando complementar um pouquinho o que as meninas falaram, acho que o essencial hoje para uma pessoa, eu digo uma pessoa que tem contas a pagar e tal, o único pré-requisito real que ela tem que ter talvez seja um trabalho remoto, ou a possibilidade de conseguir se manter nesse Se você for herdeiro, esse podcast não é pra você. Mas nós que somos da área de TI... Réis mortais. Eu acho que talvez sejam 2, né? Ter como se manter e coragem também para dar o primeiro passo. Porque esse é difícil, acho que todo mundo passa por aquele, nossa, será que eu vou me adaptar? Será que não? Será que vai ser legal? Será que vai ser muito perrengue? E acho que só tem um jeito de saber, que é experimentando. Talvez fazer algo mais restrito, um MVP, vou viajar um mês ali, depois avalia o resultado ali, dependendo, expande.
Eu acho que essa questão da saudade, por exemplo, eu brinco assim que a saudade está sempre presente, né? Porque quando eu estou viajando, eu tô com saudade da minha avó, da minha família e tal. Mas quando eu tô lá, e muitas vezes estou com saudade de outras pessoas, outros amigos que a gente foi fazendo pela estrada. Então, a saudade está sempre. Depois que você começa a viajar, a saudade está sempre presente, né? Sempre você está com saudade ou de algum lugar, ou de alguma pessoa. Então, e essa questão do desapego que a Raquel falou é justamente isso, né? Às vezes não é só da questão material, mas acho que você vai aprendendo assim um pouco a se despedir das pessoas, né? Porque às vezes você está num lugar muito legal, mas sempre chega a hora de partir, né? Então, é um desprendimento, assim, em muitos âmbitos. E disciplina? Vocês acham que, assim, né? Porque eu fico pensando que disciplina, né? A pessoa ser disciplinada. Agora eu tô falando quando alguém tem trabalho remoto, né? Disciplina para estar ali de segunda a sexta, trabalhando e encontrando os lugares, assim. Fico pensando se a pessoa também não precisa ser disciplinada mesmo, sabe? Porque, assim, sei lá, você tá na beira da praia, você podia estar na praia bebendo uma cerveja. Sei lá, não sei. Não vou falar que é fácil, tá, Fernandinha, mas só que é possível. Eu e Raquel, a última vez que a gente foi pra praia, foi mais pro final do ano passado, a gente acho que demorou uma semana e meia para entrar no mar pela primeira vez. Ah, mas assim, realmente, é difícil, porque às vezes você tá num lugar lindo ali, você tá querendo curtir um pouquinho, mas você tem obrigações também, então você tem que escolher o momento certo. Então, o que a gente faz durante a semana, a gente realmente foca no trabalho. Quando dá, a gente sai à noite, vai fazer um passeio, ou às vezes pega um pouquinho mais tarde, vai de manhã fazer também algum passeio rápido. Mas o final de semana, acho que é igual a vida de qualquer pessoa que mora também na sua própria casa. Você trabalha durante a semana e no final de semana você faz o que você faz os passeios e curte o que você quer curtir daquele lugar. Aí também a diferença é que você já está no lugar, né? Então, por exemplo, se você mora, sei lá, numa cidade que não tem praia, aí você trabalha a semana inteira, aí na sexta-feira você resolve ir na praia, você tem que chegar na praia. A diferença de quando você já está trabalhando na praia, é que você já está lá, né? E quando você viaja continuamente, não tem a volta, só tem a ida, né? Então, claro, você sempre está planejando o próximo lugar, né? Eu acho que tem muitas coisas que envolvem, assim, tipo, se você se desloca muito, você vai gastar muito, então geralmente fica um pouco mais tempo no lugar, então isso ajuda também a você não ter que toda semana, ou, né, tipo, sei lá, a cada tantos poucos dias você procurar um novo lugar, porque é isso, você vai chegar, você vai ter que adaptar tudo de novo, fazer tudo de novo. Então, se você fica uma semana, duas, um mês no lugar, né, você já vai se acostumando com aquele lugar. Eu acho que isso ajuda muito na disciplina, né, você vamos ter um ambiente um pouco mais controlado e daí já planejando o próximo deslocamento, né, que eu acho que essa é o grande momento de quebra, né, a hora que você sai de um lugar que você já conheceu, que você já está familiarizado, né? Eu brinco assim, quando eu começo a ir no mercado e achar as coisas fáceis, então já está na hora de ir para o próximo destino. Eu achei a história de vocês muito inspiradora, assim, eu tenho muito essa vontade também de ter essas experiências. Hoje eu tenho uma barreira, né, territorial, que é a faculdade, que me prende, mas depois eu pretendo super ter uma experiência parecida, talvez não com a estratégia do motorhome, mas numa estratégia mais nômade de viajante aí mesmo. E eu gostei muito da dica do MVP, então pode ser uma boa testar antes, né? Fazer umas viagens menores e ver como é que eu vou me adaptar. Pra ver se eu Antes vou de realmente vender a gostar. sua casa, né? Antes de vender a sua casa, teste para ver. É verdade. Essa é uma preocupação que eu Dá não um tenho que ter, né? testezinho Antes de vender tudo que você tem, eu não tenho nada, então não tenho nada a perder. Não, mas às vezes a pessoa pensa que a questão de ser nômade tem que ir muito longe, sabe? Mas às vezes não precisa ir muito longe, né? Tipo, por exemplo, antes de chegar em BH, eu tava na Canastra. Gente, lá é um lugar incrível, sabe? E tá aqui do ladinho, assim, então
Eu acho que às vezes a pessoa tem muito esse pensamento mesmo, tipo, eu preciso ir muito longe, andar muitos quilômetros, né? Muitos kms rodados por aí. Mas às vezes não, às vezes é só a questão de escolher um lugar que você acha que faz sentido com você, né? Com o seu momento. E ir pra lá, experimentar mesmo. Inclusive nosso fevereiro desse ano foi aqui, pertinho, na Serra do Cipó. Passamos um mês lá, trabalhando de lá. Muito massa. Muito massa, gente. Eu queria agradecer demais aí a presença de vocês. Com certeza vocês inspiraram muitas pessoas, né? Tiraram muitas dúvidas aí sobre como que é um pouquinho aí dessa vida. E a gente vai encerrando então aqui o nosso episódio. Deixamos aí um beijo para todos os nossos ouvintes. E até terça que vem. Gente, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Já. Me leva na mala.